Ela, né? Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, nós estamos na nossa série de mensagens sobre a verdade que renova. Essa é a nossa série de mensagens, a verdade que renova. Hoje nós tivemos alguns probleminhas técnicos aí, até quem acompanhou o primeiro culto percebeu isso. Então a nossa projeção hoje, graças a Deus, agora está fluindo normal. Então, vamos juntos aqui em Efésios 4, 17 em diante. E eu peço, por gentileza, que deixe a sua Bíblia aberta depois, para que você compreenda a linha de raciocínio do texto de Efésios 4, 17. Depois da leitura, deixe a sua Bíblia, seu aplicativo, aí, o que seja, aberto. Efésios 4, 17 diz assim: Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Vamos orar? Deus, fala o nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito, pelo poder do Teu Santo Espírito, para a glória do Senhor, para a edificação da Tua igreja, para que possamos sair daqui, ó Deus, alimentados com aquilo que o Senhor tem para nós como alimento espiritual, através da pregação da Tua palavra. Oramos pedindo que o Senhor nos abençoe assim, em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você me perguntasse, Pastor Leonardo, qual é a maior característica do pecado original? Do pecado original, qual seria a maior característica? A minha resposta para você seria incoerência. O pecado original gera pessoas incoerentes, um mundo incoerente. Eu vou dar alguns dados para você pensar sobre isso. Você tem, nesse exato momento, a autorização para que no Rio de Janeiro tenhamos mais de 500 blocos de rua do Carnaval. É o mesmo governo que mandou a gente ficar em casa. Deu para entender? Qual o nome disso? Incoerência. Enquanto nós estamos numa retomada gradual, inteligente, saudável, importante, necessária para a economia, para a nossa saúde até psicológica, uma retomada como essa que nós estamos tendo, pessoas com máscaras, ambientes arejados, né? Hoje temos limitação de número de pessoas aqui no templo, nosso desejo era estar com esse templo abarrotado, como sempre foi, mas nós somos conscientes, álcool em gel, tudo direitinho. Enquanto estamos nessa retomada, sem desespero, ok. Mas agora temos uma nova variante, chamada Ômicron. Não é hora de colocar milhões de pessoas seminuas, esbarrando umas nas outras, trocando fluidos, na cidade toda, na nossa cidade, porque eles vão embora, nós vamos ficar. Nós não temos hospitais para isso. Então, qual a característica do pecado original? Incoerência. Simples assim. Rasura de pensamento. Nós estamos vivendo esse momento muito sério. Esse não é momento para brincadeira, para experiência. Esse não é momento para pânico. Esse é momento para coerência. Esse é momento para coerência. E o cristão tem que ter um posicionamento sobre isso. Nós, como luz do mundo, sal da terra, precisamos ter uma opinião sensata, equilibrada, justa, correta, não politiqueira, mas politizada, no sentido de que somos cidadãos políticos, não políticos partidários, isso é um direito de cada um, políticos no sentido de que a gente olha o bem público, se interessa como cidadão pelo próximo, e por isso nós somos coerentes. Por isso, nós somos diferentes.
Quando Paulo escreveu essa carta à igreja da cidade de Éfeso, ele escreveu essa carta preso lá em Roma, porque estava pregando o evangelho por volta do ano 62 depois de Cristo, e Éfeso tinha sido a cidade que ele havia plantado essa igreja lá na Turquia, e era uma cidade com quase 300 mil habitantes, e Éfeso tinha uma característica muito parecida conosco. Éfeso era uma cidade que girava em torno da deusa Diana dos Efésios. Qual era a característica da deusa Diana dos Efésios? Era a prostituição, a bebedeira, a glutonaria em forma cultica. As pessoas entendiam que para adorar a Diana dos Efésios era necessário fazer os cultos com as sacerdotisas que eram prostitutas, e a cidade virava realmente uma coisa maluca, um carnaval o tempo todo. E Paulo então está preocupado, porque ele plantou uma igreja, agora ele está preso em Roma, e ele quer escrever para essa igreja, dizendo para essa igreja uma coisa muito importante: não sejam como eles. Nós precisamos ser coerentes. E o texto vai ampliar essa perspectiva no versículo 17, quando nós entendemos no versículo 17 esse convite. Olha o que ele diz, versículo 17, por isso que eu pedi para você deixar sua Bíblia aberta. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios. Gentios é um povo que não tem relacionamento com Deus, um povo que não tem referência do Deus de Israel. Gentio é todo aquele que está longe de Deus. Paulo não está preocupado com o gentio, Paulo está preocupado com o cristão. Ele está dizendo para o cristão: você não pode andar como um gentio. Essa não é a sua agenda, a nossa agenda. Nós não podemos viver nessa incoerência. Nós não podemos viver isso, porque não é esse o desejo de Deus, e não é assim que se vive bem e feliz. E quando ele usa a palavra andar aqui, ele usa uma palavra muito importante dentro da filosofia grega, que é a palavra grega peripatel. A escola peripatética era uma escola filosófica que tirava o professor da sala de aula e levava ele para a rua. E na filosofia peripatética, o mentor ia na rua andando, e as pessoas iam com ele, os seus alunos, e ele ia dando palpite sobre a vida, os valores da vida, andando pela rua. Ele dizia assim: olha essa árvore, que linda essa árvore, e ele falava e ensinava sobre a árvore, sobre o mar, sobre as montanhas, sobre as estrelas, sobre a comida, a bebida, e os alunos iam aprendendo na caminhada, enquanto andavam com ele. E a palavra andar é essa, peripatel. Então ele diz assim: não ande aprendendo, seguindo o currículo do mundo, do gentio. Vocês não foram chamados para isso. Paulo está preocupado, diz: não permita que a cidade influencie vocês no jeito de andar, pensar, viver. Não permita, porque ela tem algumas características que não são mais nossas. Era, mas agora não são mais. Nós mudamos. Quais são? Versículo 17. A primeira característica de um gentio é alguém que anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. A característica de um gentio é que ele é vaidoso com os seus próprios pensamentos. Revista e atualizada, a tradução do reverendo Leonardo diz assim: ele se acha. E aí, essa palavra vaidade dos seus próprios pensamentos é uma palavra que pode ser traduzida de duas formas. Tem duas origens básicas na língua grega, que é o texto que foi escrito. E Deus inspirou homens como Paulo para escrever e escolher as palavras certas. Você tem vários sinônimos ao longo da Escritura Sagrada, como teríamos no português também, mas as palavras escolhidas são de uma riqueza, são preciosas. Por exemplo, quando você pega uma coisa sem valor em grego, essa coisa que não tem valor é chamada de kenos. Eu coloquei um post-it aqui para lembrar de agradecer a Thaís Almeida, que fez a decoração de Natal. Isso aqui é kenos no grego, esse papel. Se eu perder ele, não faz a menor diferença, porque ele não tem valor financeiro, é um papel. Mas se eu perder esse celular, eu estou desesperado, porque ele tem valor financeiro, mas também porque ele tem um valor para aquilo que eu faço. Eu preciso dele para trabalhar. Ele tem valor emocional, porque eu tenho fotos aqui lindíssimas, até dos meus filhos pequenos, está tudo aqui, 8.457 fotos. Então ele tem valor para mim, ele não é kenos, ele não é uma coisa sem valor, ele é mataiotete, ele é uma coisa valorosa, mas ele é diferente de mataiotete.
Sabe por quê? Porque o valor do mataiotete é enganoso. Ou seja, é como se eu tivesse um celular que não funcionasse, percebeu? Alguém passaria por mim e diria assim, você tem um celular, eu diria assim, mas ele não funciona, ele é mataiotete, ele não funciona, ele é enganoso, ele é falso. Então, Paulo não usa kenos, ele diz, as pessoas não andam na vaidade, uma coisa sem valor nos seus pensamentos, eles andam mataiotete, eles andam com uma coisa que eles dedicam valor que não funciona, é ineficaz. Perceba, uma das características do gentio, de uma pessoa que não tem Deus no seu coração, não se relaciona com Deus, é que ele dá valor àquilo que não tem valor, àquilo que é ineficaz, àquilo que não funciona, àquilo que está estragado, àquilo que é enganoso em todos os aspectos. Ele diz assim, a vaidade dos seus próprios pensamentos, é alguém que deposita valor naquilo que não trará ao seu coração alegria. Por exemplo, o gentio, ele anda achando que se tiver muito dinheiro, status, reconhecimento e poder, ele vai ser feliz. Isso é mataiotete. Isso é vaidade vã. Ele pode ter tudo isso e não será feliz, porque a felicidade é o nosso relacionamento com Deus. Ela nasce de dentro, ela brota quando Deus coloca em nós a alegria do nosso relacionamento com Ele. Então, as pessoas vivem na vaidade, naquilo que é vã, buscando encontrar nisso valor. Salmo 60, 11, eu vou ler para você, diz assim, presta-nos, Deus, auxílio na angústia, pois vão, mataiotete, é o socorro do homem. A gente sabe disso, que o socorro do homem é vazio diante daquela real necessidade de alma que a gente tem. Atos capítulo 14, o verso 15, Atos 14, 15, aparece de novo essa palavra assim, no texto. Senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Aqui nessa experiência aqui, dessa cura, né, que Barnabé e Paulo proporcionaram a uma pessoa que não conseguia andar na cidade de Listra, quando eles fizeram essa cura pelo poder do Espírito Santo, as pessoas vieram para eles e disseram assim, vocês agora são deuses, né? Eles vieram rasgando as suas roupas, clamando no meio deles, saltando, dizendo e falando para eles essas coisas, e eles falaram assim, não, nós somos pessoas como vocês estão depositando em nós uma vã expectativa, uma fé vã, nós viemos para transformar essa realidade de vocês através do anúncio do Evangelho, dizer, não confiem em coisas vãs, confiem no Senhor. Volta lá para Efésios capítulo 4, a primeira característica de alguém que está longe de Deus, então, é que ele deposita a sua fé, sua esperança, sua expectativa, seus projetos de vida em coisas vãs, na vaidade. Vaidade é coisa vã. De onde vem essa vaidade? Do seu próprio pensamento. Ele resolveu, ele achou, ele construiu uma escala de visão e valores para a sua vida e ele acha que isso vai fazê-lo feliz, mas não vai. Segunda característica do gentio está no verso 18. O gentio é aquele que está obscurecido de entendimento. Quando uma pessoa está longe de Deus, não adianta você falar com ela, se o Espírito Santo de Deus não quebrantar o coração dela. Sabe qual é a minha expectativa? Que o governo do Rio de Janeiro ouça o que eu disse aqui? Nenhuma. Zero. Porque entra no ouvido e sai no outro. Vivem na vaidade dos seus pensamentos, na ineficácia dos seus projetos e na dureza do seu coração. Não imagine que eu estou aqui naquela expectativa de que alguém assista, né, a nossa internet, grave, chegue lá, reúna a todos os governantes e diga, olha, meu Deus, temos que mudar, não podemos ser tão incoerentes. Não vai acontecer nada, gente. E se acontecer, foi a graça de Deus que teve misericórdia do Rio de Janeiro, só isso. Porque o coração do homem longe de Deus é duro, e ele está obscurecido de entendimento. A palavra obscurecido aqui é alguém que vive numa escuridão tão grande que ele não enxerga um palmo na frente do nariz, é a outra parte da minha tradução revista e atualizada. Então seria, quem são os gentios? São aqueles que se acham e que não enxergam um palmo na frente do nariz, é a minha tradução. Ele está obscurecido de entendimento, ele não vê nada, você fala e não faz diferença alguma. Por isso ele vive na incoerência, ele toma a decisão do agora,
da vontade da carne, para agradar o outro, para fazer seu nome, longe da coerência. Terceira e última característica daquele que é gentio, versículo 18, ele está alheio à vida de Deus. Lá em Romanos, ele usa esse termo de escuridão, eu acho um texto também que deve ser lido, a Romanos 13, verso 12, ele diz assim: vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Vai alta a noite, vem chegando o dia, vamos deixar as obras das trevas, ou seja, aquilo que você faz sem nenhuma perspectiva de claridade. Terceira característica é alguém que é alheio à vida de Deus. Então, o gentio é aquele que vive na vaidade dos pensamentos, obscurecido no seu próprio entendimento e vive alheio à vida de Deus. Ou seja, o que Deus diz não me interessa. O que Deus fala não entra no ouvido, sai no outro, eu não tenho interesse algum, porque eu construí na vaidade dos meus pensamentos a minha escala de valor, portanto, eu vou viver alheio a qualquer opinião divina. Eu prefiro até chamar a opinião divina de religiosa, porque fica mais interessante. Então, quando alguém me fala sobre Deus, eu digo, isso é a sua religião, já encosto o argumento para o lado, porque eu não tenho interesse. Quais são as características de alguém que é alheio à vida com Deus? Olha o versículo 18, ele vai dizer, ele vive assim, alheio à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive. Veja, é o texto sagrado dizendo isso. Só que a palavra ignorância no grego, sabe qual é? A palavra agonia. Literalmente. A palavra ignorância em grego é a palavra agonia. Se você estivesse lendo o grego, você leria agonia. Ou seja, alguém que vive alheio à vontade de Deus, a vida com Deus, é alguém que vive em agonia. Ele tenta resolver o seu problema, suas dúvidas, suas dores, suas inseguranças, mas ele não consegue, ele vive em constante agonia, e ele vai tentar construir uma agenda na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, para resolver o problema da sua agonia. Vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo, porque ele está buscando as coisas erradas no lugar errado para resolver um problema que é muito grave, a sua própria agonia interior. Como é que eu sei que alguém está nessa agonia? O versículo 18 conclui, o seu coração é duro. Uma pessoa longe de Deus, o coração dela é duro. A dureza do seu coração. Quais são as características da dureza deste coração? Ele se torna insensível, versículo 19. Ele não sente, ele não se envolve, ele não chora com os que choram, muito menos se alegra com os que se alegram. Há inveja e tantas outras coisas ruins no coração dele, porque ele está com o coração duro e insensível. E qual é o resultado disso? É carnaval. Versículo 19, ele se entrega, versículo 19, na dissolução, na vida dissoluta. O que é a vida dissoluta na Bíblia? É a bebedeira, é a prostituição, com avidez, perceba, ele vai para o pecado com gosto, afunda na lama de cabeça, dá de ponta, como se diz, né? Porque ele acha que aquilo ali vai trazer para ele a solução da sua agonia, mas não vai. Ele vai continuar cada vez mais agoniado, cada vez mais longe do projeto de Deus para ele, portanto, cada vez mais triste. E ele comete, olha o que diz o verso 19, toda sorte de impureza. Toda sorte de impureza é a prática dele. Então, o seu pensamento está contaminado, o seu entendimento é obscuro, o seu coração é duro, e a sua prática é dissoluta, é impura. Esse é o gentio. Aí qual é a preocupação de Paulo? É converter o gentio? Não. Ele não está preocupado com isso. Lembrem-se, versículo 17, a preocupação dele é: não andeis como andam os gentios. Não andeis como andam os gentios. Vocês moram em Éfeso. Éfeso é uma cidade contaminada. Não andeis como eles andam. Vocês moram em Éfeso, aí tem a Diana dos Efésios. Não andeis como eles andam. Nessa incoerência. Versículo 20.
Percebam que Deus chamou vocês para algo belo, maravilhoso, sem agonia. Versículo 20. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Percebam, não aprenderam a Cristo, não aprenderam com Cristo. É mais profundo ainda, não aprenderam a Cristo. Essa palavra aprender aqui é a palavra mantano, quase que é sobrenome de alguém, mantano. Mantano significa apropriar-se intelectualmente e não apenas receber uma informação. Então, você pode aprender recebendo uma informação. Você recebe uma informação, você aprende, ok. Mas mantano não é isso. Aqui a palavra aprendestes mantano significa que você recebe uma informação, você se apropria dessa informação, você acredita nessa informação, você encarna essa informação e você vive essa informação. Percebeu a diferença? Uma coisa é eu sei, a outra coisa é eu encarnei isso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que há uns anos atrás ele foi fazer um curso nos Estados Unidos, ele ficou um mês nos Estados Unidos. E quando ele voltou com sotaque. Olá, como vai vocês? Tudo bem? Um mês. Mantano. Ele encarnou o inglês de uma maneira que esqueceu o português. Bom, não precisa dizer que a gente pegou no pé dele, né? E que o sotaque dele não durou mais de um dia também. Mantano é essa encarnação, é você receber alguma coisa, despertar em você um compromisso. Quando Cristo nos ensina, quando o Espírito Santo entra em nós, não tem jeito, gente. Eu já falei aqui várias vezes, cristianismo é pior que máfia, porque máfia o sujeito sai quando morre, cristianismo nem assim. Você encarna, isso é a marca da conversão, não tem volta, não tem jeito. Entrou aqui dentro, a agonia foi embora. A agonia desapareceu. Versículo 21. Se é que de fato vocês têm ouvido isso, e nele, em Cristo, vocês foram instruídos, como? Na vaidade do meu pensamento? Não. Na obscuridade do meu entendimento? Não. Eu fui instruído segundo a verdade, não uma. A única, absoluta, artigo definido, segundo é a verdade. E quem é a verdade? Jesus. Jesus fez toda a diferença, Ele nos resgatou das trevas para a luz. E nós deixamos de ser gentios e passamos a ser seu povo, propriedade exclusiva dEle. E agora a agonia que foi embora, e o Espírito Santo que habita em nós, e essa obra maravilhosa, gera em nós atitudes concretas. Versículo 22 em diante. E são 3 características desse novo povo, povo de Deus, povo nascido, povo liberto. E ele diz, vocês não podem trocar essa agenda maravilhosa que Deus deu a vocês, para viver a incoerência, que é algo tão característico de um mundo sem Deus. Ele diz, a primeira característica, versículo 22, é que vocês se despojaram do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano. O primeiro ato característico da conversão é que a gente arranca fora a roupa velha, suja, o trapo de imundície, fétido, a gente joga fora. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que desagrada, tudo aquilo que não produz beleza. Nós agora vivemos transpirando o bom perfume de Cristo. Essa é a característica do cristão. O cristão é alguém que sabe que é pecador. Gente, nós somos pecadores, você sabia disso? Mesmo convertidos, nós ainda pecamos, a gente erra. Tropeça, cai, levanta, pede perdão, vai adiante, e assim a vida segue. Mas nós vamos nos purificando. Vai saindo roupa suja, a coisa vai ficando melhor, dia após dia, é um processo contínuo, gracioso, maravilhoso, em que velhas feridas vão sendo curadas, e nós vamos sofrendo esse processo maravilhoso, né, de transformação que vem de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 1, usa essa palavra despojar como alguém que se desembaraça de algo que está segurando os seus pés. Hebreus 12, eu vou ler para você, 12:1 diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, né, tanto de crente,
ao nosso redor e ao longo da história da igreja, desembaraçando-nos de todo peso, desembaraçando-nos de todo pecado, que tenazmente nos assedia, tenaz é aquela cola que gruda você, né? Ele diz assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Gente, nós estamos agora vivendo uma nova realidade, fomos transformados pela graça de Deus, a verdade de Cristo entrou em nós, aprendemos isso, despojamos do velho homem. Versículo 23, a segunda característica: nos renovamos e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Olha só, que parceria maravilhosa. O entendimento que estava obscuro no pecado, agora é renovado pela obra do Espírito Santo. Vou usar um exemplo bem claro aqui para você. Essa renovação, ela é uma palavra usada, tanto em 1 Coríntios quanto em Mateus, para duas traduções diferentes. Ela significa refrigério, e ela aparece em Mateus 11, 28, vocês vão lembrar desse texto, quando Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É essa palavra que está traduzida aqui para renovo. O renovo do Espírito Santo, ele nos refrigera. O renovo do Espírito Santo, ele nos alivia, ele nos revigora. Vou dar um exemplo para todos nós aqui cariocas. Você está no verão, na praia, aquele calor imenso, você teve uma semana estressante, aí você vai à praia, e você está pesado, cansado, aí você toma aquele banho de mar, e a água está maravilhosa, você não quer nem sair daquela água. Glória a Deus. E o que você sente quando você sai? Refrigério, renovo. Você se sente aliviado. É essa palavra aqui. Acabaram de aprender grego na água, né? É essa palavra. O texto vai dizer que a segunda característica é despojar do que é velho e renovar, se sentir leve, aliviado, não agoniado. Aliviado. E você até diz, na hora que você senta lá na cadeira da praia, né? Ai, como eu estava precisando desse banho de mar. Eu estou revigorado. Estou leve. Essa é a palavra usada para aquilo que Deus faz em nós. Esse renovo do Espírito Santo. Sabe aonde? Não apenas no nosso coração, também no nosso entendimento. Nós olhamos para a vida pela obra do Espírito Santo e Deus nos dá entendimento. Nós começamos a entender a dificuldade daqueles que são gentios em perceber a lógica do mundo, a dificuldade que eles têm de perceber a sua própria incoerência, a agonia com que vivem. E nós olhamos para eles e percebemos que eles ainda não experimentaram dessa conversão, de andar e aprender e encarnar o Evangelho de Jesus. Terceira e última característica dessa nova vida na conversão, versículo 24. Depois de você despojar e tomar o banho da renovação, agora você é revestido. Você põe uma roupa nova. Esse é o sentido dessa palavra aqui. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. Você volta ao projeto original de Deus. O que é que Deus queria que a gente vivesse? Eu começo a entender. Quais são as características? Eu vivo isso em justiça e retidão procedentes da verdade. Eu agora visto uma roupa nova. Gente, nós agora somos filhos e filhas do rei. Já viu como é que príncipe e princesa veste? Está de brincadeira, né? Você jogou fora o trapo de imundícia, a roupa suja, velha e fétida do pecado, tomou o banho da renovação pela obra do Espírito Santo e agora você se reveste das roupas reais. Tem gente já pensando no modelito. Né? Reveste das roupas reais. E agora você sai no mundo e as pessoas olham para você, aquele homem transformado, aquela mulher transformada, com as roupas da justiça, da retidão, da beleza, da leveza da alma, do entendimento claro dos valores de Deus. Resultado disso, você se torna alguém observável. As pessoas que andam ao seu lado vão querer saber o que aconteceu com você.
E essa é a conclusão que o apóstolo Paulo faz aqui, a carta aos Efésios. Ele diz que tudo isso procede da verdade de Deus, são as últimas palavras do versículo 24. E o desejo de Paulo para aqueles irmãos que moravam naquela cidade que era cheia de prostituição, longe de Deus, com um povo que vivia em agonia, era que os cristãos vivessem de tal maneira, no meio dessa sociedade, que os outros perguntassem qual é a razão da sua fé, no meio dessa agonia. E o cristão pudesse dizer, porque eu me despi do velho homem, fui lavado pelo Espírito Santo do Senhor e revestido na graça do Senhor. O que a gente leva para casa? Sim, o mundo é incoerente. Não imagine que o mundo vai mudar. Mas nós não estamos aqui para apontar o dedo para o mundo dizendo você é incoerente, porque o coração dele é duro e o mundo não vai entender. Nós estamos aqui para viver de tal maneira que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho olhem para o nosso procedimento, para a nossa paz, e pela graça de Deus queiram nos perguntar, por que você não está em agonia com uma nova variante chamada Ômicron? Por que você não está em agonia com um mundo que está preocupado? Porque a agonia não compõe mais a minha agenda. Meu coração não tem mais agonia. Meu coração confia no Senhor. Ele reina soberanamente sobre tudo. Ele reina na minha casa, Ele reina no meu trabalho, Ele reina no meu organismo, Ele reina em todas as coisas. Estamos vivendo isso por causa da consequência do pecado original, de uma humanidade que virou as costas para Deus e que se autodestrói dia após dia na sua própria incoerência, na vaidade dos seus pensamentos, no desejo e na vida obscura do seu entendimento, na dureza do seu coração, na agonia de sua vida. Eu sei que o mundo está assim, mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você percebe a minha vida diferente, não pense que eu sou melhor, que eu sou o dono da verdade. Ninguém aqui é dono da verdade. Nós conhecemos a verdade, aprendemos da verdade, a verdade é Jesus. E o que eu quero falar para você é: vai para Jesus, chegue-se a Jesus, ouça Jesus, aprenda de Jesus. Você quer me falar de religião? Eu quero falar de Jesus, meu amigo. Está vendo essa leveza? Está vendo essa alegria? Está vendo essa tranquilidade? Amigo, eu sou da época que variante era carro. Eu estou nessa leveza. Assim seremos luz no mundo e sal na terra, amando o próximo e desejando que ele tenha esse encontro com Jesus. Não é julgando o próximo, porque ele já está julgado, é amando o próximo e levando para ele essa palavra, dizendo: venha viver a coerência do Evangelho. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra que é tão rica. Muito obrigado porque somos instruídos pela Tua graça. Que nunca nos esqueçamos dos Teus ensinos, que eles se tornem cada vez mais encarnados na nossa dinâmica diária. E que possamos, na leveza do Teu Santo Espírito, levar essa palavra para aqueles que ainda estão em agonia, para que eles experimentem, pela graça do Senhor, a libertação da agonia e o encontro transformador com Jesus. Nós oramos pedindo a Tua bênção sobre todos nós e cada família aqui representada, e pedimos: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia da nossa cidade, tem misericórdia do nosso país. Oramos pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.